Então, galerinha, ó, então parei na perífrase aí, não consegui concluir a perífrase. Perífrase, na verdade, nada mais é do que um bom recurso também para vocês utilizarem dentro de um texto objetivo. Estou fazendo a redação do Enem, elaborando meu texto, e para que meu texto não fique repetitivo, né, eu posso usar o recurso da perífrase, que nada mais é do que, né, de usar o apelido, como o lugar ficou conhecido, ou como a pessoa ficou conhecida. Em vez de falar que é o Pelé, eu falo que é o rei do futebol. Em vez de falar que é o Michael Jackson, eu falo que é o rei do pop, certo? Então assim, eu vou usar o apelido, ou como a pessoa ficou conhecida. Em vez de falar Rio de Janeiro, não é isso? O Rio de Janeiro ainda atrai muitos turistas, mesmo com a sua violência, né? Eu vou usar o quê? A cidade maravilhosa ainda atrai muitos turistas, mesmo, né, com a sua violência, com a violência alarmante em nosso estado, nossa cidade, tá? Então perífrase nada mais é do que de eu trocar, eu vou falar Paris, não, eu vou à Cidade de Luz, foi como Paris ficou conhecido, tranquilo? Então assim, é muito comum, né, é importante que vocês saibam, né, e vocês usem a perífrase para que o seu texto não fique repetitivo, beleza? A sinestesia, também falei com vocês em sala de aula, é quando eu misturo, né, as sensações, então olfato, visão, paladar, não é isso? Aquela parede escura e fria, né? Escura a visão, fria o tato, tranquilo? Então assim, eu vou misturar as sensações, por isso sinestésia, ele gosta de ficar tocando muito, né? Aquela pessoa, certo? Porque eu vou misturar as sensações. Então sinestesia tem a ver com sensações, tranquilo? Palavras não são quentes, palavras não são iguais, palavras são frias, quente ao tato, nem isso, ó, visão. Então assim, eu vou misturar as sensações e vou trazer, né, a sinestesia. Tranquilo? Perfeito? Então assim, eu vou falar somente das principais, não vai ficar, né, um vídeo muito grande, beleza? O eufemismo, né, que também é usado, é aquela palavra que constitui na suavização de um termo, né, ruim, um termo negativo. Tranquilo? Ó. Na verdade, galera, olha só, as figuras de linguagem são recursos dos quais dispomos para quê? Para tornar a linguagem cada vez mais expressiva. Então, assim, é muito comum usarmos eufemismos, né, no dia a dia. Eu quero suavizar aquela expressão negativa, aquela expressão ruim. Então, é muito comum, né, que eu use eufemismo, né? O cara não morreu, o cara faleceu, ele partiu dessa para melhor, não é isso? O cara não é bandido, não é vagabundo, não, ele é meliante, certo? Tranquilo? Eu não vou à favela, eu vou à comunidade carente, tá? Então assim, usamos diversos eufemismos. Ele não é feio, ele é limitado de beleza, não é isso? Desprovido de beleza, tá? Então tem diversas formas de nós tentarmos suavizar uma expressão negativa, uma expressão pesada, uma expressão ruim. Show de bola? No pleonasmo, redundância, tautologia, tem a ver o quê? Com a repetição desnecessária. Eu vou repetir sem a necessidade de fazer aquilo ali. Certo? Só que tem dois tipos de pleonasmo. O pleonasmo redundante, a tautologia, que nós temos que evitar dentro de um texto objetivo, e temos também o pleonasmo literário, certo? Aquele recurso de estilo usado por nós num texto objetivo, com o intuito de, né, ter um olhar diferente do corretor, né? Tranquilo? Então, olha só. Perdão pelo meu tranquilo. É um recurso que eu tenho, é um vício que eu tenho em sala de aula que eu trago para meus vídeos também. Então assim, ó, pleonasmo, né, tautologia redundante, também conhecida como, né, pleonasmo literário por nós, cai muito em prova o pleonasmo literário, é quando eu vou repetir aquela sentença sem a necessidade de repeti-la. Então, hemorragia de sangue, hemorragia só pode ser de sangue, né, isso só encarar de frente, se eu encaro só pode ser de frente, certo? Descer para baixo, subir para cima, né? Há tempos atrás, se eu estou indicando o verbo haver, se o haver já indica passado, para que o atrás, certo? Se é certeza, só pode ser absoluta, mas é muito comum, né, com o intuito de reforçarmos aquilo que queremos dizer, é muito comum cometermos esse erro. Na verdade, para mim não é um erro, é um vício mesmo de linguagem, né? Onde nós, com a vontade de sempre ratificar, de sempre confirmar aquilo que dizemos, acabamos utilizando sem querer. Tranquilo? Os adversários se encararam de frente. Porra, encarar só pode ser de frente, beleza? Hemorragia só pode ser de sangue. Certeza só pode ser absoluta. Há tempos só pode ser atrás. Então há tempos, evite o atrás. Então tem diversas outros pleonasmos, né? Que eu não vou falar aqui com vocês, que não vem à minha cabeça agora. Tranquilo? Mas o mais importante é reconhecer também um pleonasmo literário, né? É quando eu repito na frase o pronome, certo? Com o intuito de reforçar, de confirmar aquilo que eu quis dizer. Então, assim, o livro eu li em 2 dias, certo? Quem lê o livro não foi eu, não sou o sujeito? Quem lê algo, não é isso? O livro é o quê? Nosso objeto direto. Mas eu retomo na frase através do pronome oblíquo ato no o, sem a necessidade. Eu podia falar eu li o livro em 2 dias ou eu o li.
mas é muito comum usarmos isso como recurso de estilo. Na verdade, esse O aí, ó, esse O obliquato, né, caracteriza-se na língua portuguesa, na sintaxe, como objeto direto pleonástico, né? Porque eu vou repeti-lo, na verdade, eu vou usá-lo na frase sem a necessidade de usá-lo. Se eu li o livro, ó, eu li o livro em 2 semanas, mas eu faço isso propositalmente, mesmo como recurso de estilo. Então, o livro, vírgula, eu o li em 2 semanas. É importante demais que marquemos sempre pela vírgula o primeiro termo repetido. Então, o livro, vírgula, eu o li em 2 dias. Perfeito? Ao povo, vírgula, não lhe oferecem nada que não seja impostos. Tranquilo? Então, assim, ó, ao povo, né, o nosso objeto indireto, termo preposicionado, eu vou retomá-lo aqui a partir do pronome obliquato no lhe, mas não haveria necessidade, né? Ao povo não oferecem nada ao povo, né, a não ser impostos, ou, né, não lhe oferecem nada a não ser impostos. Eu repeti propositalmente o lhe, né, como recurso de estilo. Na verdade, esse lhe seria o que na sintaxe, né? Objeto indireto pleonástico, porque ele está retomando, né, está confirmando, está ratificando, né, o meu objeto indireto empregado na primeira sentença aí. Eu sempre vou marcar pela vírgula o primeiro termo repetido. Então, ao povo, vírgula, não lhe oferecem nada que não seja impostos. Tranquilo, amores? Então, o pleonasmo tem 2 tipos. O vicioso, né, a redundância, a tautologia, e temos também, né, isso, o pleonasmo literário. Então, fiquem atentos. Eu posso usar pleonasmo literário como recurso de estilo no meu texto objetivo? Posso. E o redundante, pleonasmo vicioso, posso usar? De maneira alguma. Então, cuidado para que você não seja redundante. Dentro de um texto, né, há redundância vocabular, há até a redundância argumentativa. Aquele cara que vai, argumenta e não dá em nada. Ele dá voltas no texto e não fala nada. Está sempre sendo repetitivo. Então há vários tipos de redundância dentro de um texto dissertativo. Cuidado, não somente a redundância vocabular. Há também a redundância, né, argumentativa. Você argumenta, fala e não fala nada, né? Ou fala sempre a mesma coisa. Está sendo redundante na sua argumentação. Então cuidado também, né, com o pleonasmo argumentativo, né, com os seus argumentos. Eles não podem ser muito repetitivos. Tranquilo? Então fiquemos atentos com isso aí. Show, galera? Então, assim, falei das principais. Vou colocar lá para vocês, né, um conteúdo teórico depois dos exercícios. Este conteúdo foi explicado a vocês em sala de aula, né? Não sei se eu expliquei tudo para vocês, mas aqui eu estou tentando fazer uma retomada. Vai ficar muito grande o vídeo para vocês, né? Mas eu vou botar um material teórico lá também. Beleza? Professor, figuras de sintaxe ou de construção, elipse e zeugma, né? O que é elipse, né? É quando eu vou omitir alguma coisa que é facilmente por nós identificável, facilmente. É muito comum hoje nós falantes não colocarmos mais na frase o pronome, né? Ninguém fala, nós vamos estudar em casa na quarentena. Como é que nós falamos? Vamos estudar em casa na quarentena, né? Fui à praia ontem, né? Ou fui ao mercado rapidinho, né? Ninguém fala eu fui. Então é muito comum nós omitirmos já principalmente os pronomes. Então a elipse é isso. É quando eu omito um termo facilmente por nós na frase identificável, beleza? Então a elipse é, né, praticamente isso. E zeugma, o que é zeugma? Zeugma é a omissão de um termo que já foi citado anteriormente. Então você fala assim, pô, eu amo português, vocês matemática. É isso, eu vou omitir o quê? Eu omiti o verbo gostar, para que minha sentença não ficasse também repetitiva. O zeugma também é um recurso importante demais dentro de um texto. Para que ele não fique repetitivo, é muito comum usarmos o zeugma. Perfeito? Então, assim, Ronaldo passou para EAR, né? Pablo para o IME, né? Joana para a ESA. Então, assim, eu não repeti o passar, né? Eu vou omitir, né, isso, um termo que já foi citado anteriormente, senão fica muito repetitivo o meu texto, certo? Eu gosto de português, você de matemática, eles gostam de geografia, vou repetir muito gostar, né, sem a necessidade. Dentro de um texto objetivo, né, eu não posso ser muito repetitivo, eu tenho que evitar a repetição. Então o zeugma é um elemento muito importante, é um recurso importante, né, que a língua portuguesa nos dá, para que não, né, cometermos, né, essa repetição dentro de um texto objetivo. Tranquilo, galera? Silepse, o que é silepse? Não é isso? Ó. Tem 3 tipos de silepse, né? A silepse é a concordância ideológica. Tem silepse de número, de gênero e pessoa. Como assim? Explique melhor. Não entendi nada. Silepse é a concordância que nós fazemos com a ideia que nos é apresentada. Então, por exemplo, é muito comum falarmos isso. Turma, por favor,
prestem atenção aqui em mim, né? Isso, turma é o quê? É um substantivo coletivo, né? Quase indica o quê? Coletividade, mas está no singular. Então, qual seria o certo? Turma, preste atenção aqui em mim, não é isso? Mas é muito comum colocarmos o verbo no plural. Por quê? Porque a ideia de turma, para nós, é o quê? São vários alunos reunidos. Então, a ideia de turma, ela traz uma ideia de coletividade. Então, sem querer, nós colocamos o verbo no plural. Então, turma, preste atenção aqui, entendeu? A cidade vai às ruas, cobram os seus direitos. Então, assim, ó, por que cobram, né? Se é cidade. Por quê? Porque na minha cabeça, cidade são várias pessoas reunidas. Entendeu? Entenderam direitinho? Então, silepse de número é quando eu não faço a concordância. A concordância é feita com a ideia que me vem à cabeça. Se a cidade vai às ruas, né? Cobra pelos seus direitos, né? E não cobram. Tranquilo? Mas o que? A ideia que me vem à cabeça é que cidade são muitas pessoas reunidas. Então, acabo colocando o verbo no plural. Perfeito? Turma, né? Por favor, preste atenção aqui em mim. Isso seria o certinho, né? Mas acaba sem querer fazendo o quê? A concordância ideológica. Eu concordo com a ideia que eu tenho, que turma são vários alunos reunidos. Então, turma, por favor, prestem atenção aqui em mim, né? Então, essa é silepse de número, perfeito? Silepse de pessoa é quando nós mudamos a pessoa do discurso, né? Uma frase muito usada por nosso grande Machado de Assis, né? Foi a seguinte, né? Os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos, né? Então, assim, ele querendo se incluir e se colocar como carioca, o que ele fez? Ele mudou a pessoa do discurso propositalmente. Os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Tranquilo? Qual seria o correto, né? Os cariocas, terceira pessoa do plural. O verbo onde? Na terceira pessoa do plural. Então, os cariocas são pouco dados aos jardins públicos. Mas aí, ó, querendo se incluir e se colocar entre os cariocas, o que ele fez? Ele mudou a pessoa, não mudou a pessoa do discurso, ó. Então, os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos, né? Se eu falar assim, os professores, né, somos, infelizmente, desvalorizados pela sociedade de forma geral. O que eu fiz aí? Ó? Eu mudei a pessoa, não mudei a pessoa? Qual seria o certo? Professores, infelizmente, são, né, desvalorizados pela sociedade de forma geral. Só que querendo me incluir entre a classe, o que eu faço? Eu jogo o verbo na primeira pessoa e não na terceira, como devidamente. Tranquilo? Eu faço o quê? A concordância ideológica. Show? Então, silepse de pessoa é quando eu mudo a pessoa do discurso. Show? Silepse de gênero é quando eu mudo o gênero, não é isso? Ó, masculino, feminino. Então, Vossa Senhoria, né, está enganado. Por quê? Ó? Vossa Senhoria é o quê? É um pronome feminino. Então, qual seria o correto a concordância aí? Ó? Vossa Senhoria está enganada. Mas a pessoa com quem eu falo é do sexo masculino. Então, assim, é muito comum que jogarmos, né, concordarmos, jogarmos o quê? O adjetivo no masculino. Então, Vossa Senhoria está enganado, certo? Ó, qual seria o certo? Vossa Senhoria está enganada. Mas nós fazemos a concordância ideológica, perfeito? A pessoa com quem eu falo, a pessoa a quem eu me dirijo, né, é do sexo masculino, perfeito? Então, assim, eu, ao invés de fazer a concordância direito, ó, Vossa Senhoria é feminino, né? Adjetivo onde? No feminino, concordância nominal. Mas eu boto sem querer, né, o adjetivo no masculino. Por quê? Porque a pessoa com quem eu falo é do sexo masculino. Perfeito? Ficou explicadinho? Ficou direitinho? Né? E para finalizar, né, hipérbole é quando eu exagero nisso, quando nós propositalmente exageramos para tentar, né, causar no discurso um efeito. Beleza? Então, assim, morro de amores por vocês, né? Morro de amores por aquela mulher. Ninguém morre de amor por ninguém, mas é muito comum usarmos essa expressão, beleza? Minha esposa, né, fala 1000 vezes a mesma coisa, ninguém fala 1000 vezes a mesma coisa, mas é comum usarmos a hipérbole para quê? Para tentar, né, isso, como é que se diz? Botar o foco naquilo que queremos dizer. Então, exagero é o exagero proposital. E isso é hipérbole, é quando exageramos de forma proposital, beleza? Tô morrendo de sede, não é isso? Morro de amores, certo? Ó, não vivo sem você, certo? São formas de nós exagerarmos, né? Estamos aí, demos de cara aí a hipérbole, figura, né, de linguagem que traz para nós o exagero, beleza? Recado dado, galerinha. Vou deixar lá a parte teórica, né? Você já tem no caderno e vou deixar lá os exercícios. Tranquilo? Fiquem com Deus aí, cuidem-se bastante. Boa noite, tá?